galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora em parceria com o Cid Concursos, provavelmente o maior site das Américas e um dia, talvez, do mundo. Então, meus companheiros e minhas companheiras, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje, mais um assunto relacionado à nossa banca CESP, um assunto de extrema importância. Haja vista que na hora que a gente faz o processo da concordância verbal, este fenômeno é muito estudado por todos nós na escola, em preparatórios, e o aluno dá uma atenção redobrada, porque sabe que cai bastante. Mas, por incrível que pareça, na hora que chega a parte da concordância nominal, muitos alunos dos cursinhos presenciais ficam com algo deficiente. E eu vou explicar o porquê. Vocês que trabalham aqui com a gente no curso online já devem ter percebido que a estrutura online oferta algo de bom para o aluno. É a possibilidade de ter o maior número possível de conteúdos dentro do teu curso. Não que a gente vai trabalhar tudo bem detalhadamente como deveria ser no processo escolar. Até mesmo porque você não tem essa necessidade quando estuda para uma prova de concurso público. Inclusive, quando você já é um aluno que se prepara apenas para tal banca específica, como é o caso do CESP. Isso significa que você já tem uma bagagem. Então, você não precisa, por exemplo, ter uma aula completa de morfologia, algo relacionado à língua portuguesa. Então, você não precisa ter uma aula só de substantivo, uma aula só de adjetivo, uma aula só de advérbio. Agora, é óbvio que em determinadas partes do Brasil, pela carência da educação, até mesmo porque o governo não dá suporte, o aluno tem uma lacuna muito grande. E aí nós precisamos produzir um curso para que este aluno seja atendido e no futuro tenha a mesma capacidade que você que já está estudando para o CESP. E aí ele vai poder fazer isso também. Agora, quando o cara faz um curso presencial, ele tem poucas aulas, ele tem 4 ou 5 aulas no máximo, para que o professor possa esmiuçar todo o conteúdo. Detalhe, se ele der sorte de pegar um bom profissional, esse bom profissional vai esmiuçar e vai trabalhar os principais aspectos. Agora, concordância verbal e nominal é um aspecto muito importante. Só que aí o professor tem pouco tempo, aí o que ele faz? Ele elimina a concordância nominal e muitas vezes fala apenas da concordância verbal. E o aluno fica com essa lacuna e vai fazer a prova e não consegue acertar várias questões de concordância nominal. E o CESP tem um carinho com esse tipo de questão, porque sempre cai em nossas provas. Então, vamos cair para dentro e vamos começar a entender como é que funciona a concordância nominal. De primeira parte, a gente vai entender o conceito. Então, da forma que a gente entendeu o conceito da concordância verbal, que era a relação entre o verbo e o sujeito, e a gente deixou bem claro que não é apenas isso, assim nós aprendemos na escola. Na verdade, a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, a estrutura nuclear é sempre muito importante. Aqui, a concordância nominal vai ser a relação entre o nome e os seus determinantes. Exemplo, o aluno está preocupado. Eu tenho aqui uma estrutura em que eu tenho um sujeito, um verbo que é de ligação e eu tenho aqui um predicativo do sujeito. A palavra preocupado, gramaticalmente, é um adjetivo. Aí nós já aprendemos que o adjetivo, sintaticamente, ou é um adjunto adnominal ou é um predicativo. Termos que caracterizam sempre um substantivo. Agora, eu só tenho essa dúvida quando não tem verbo de ligação. Nós já vimos isso. Então, se aqui eu tenho um verbo de ligação, com certeza o complemento é uma característica e funciona como um predicativo do sujeito. E por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, aqui no caso que é o sujeito. Então, este adjetivo
concorda com o substantivo. Então, se aqui fosse aluna, eu jamais poderia dizer a aluna está preocupado, porque o adjetivo é uma classe variável que concorda com o substantivo. Então, seria a aluna está preocupada. Agora, como é que a gente vai entender a base de todo o processo do conceito que a gente tem aqui? Vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Quando a gente pensa nas classes gramaticais, a gente sabe que são 10. E dessas 10, nós temos 6 variáveis e 4 invariáveis. Nós vimos isso na aula de classes gramaticais. Quando a gente vai estudar as 6 variáveis, a gente deixa o verbo isolado, porque é a classe mais variável, a classe mais importante de todas, e as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma fica no meio mandando e as outras 4 só na sua periferia obedecendo. Vamos entender como é que isso funciona, ó. Quadrinho que a gente já viu lá na aula de classes gramaticais. A gente vai voltar nele para poder entender de novo aqui o processo da concordância nominal. Então vamos lá. Esse camarada aqui que fica no meio é a classe responsável pelo nome na língua portuguesa. Que classe é esta? Nós temos aqui o substantivo, porque nós aprendemos na escola que o substantivo é a classe gramatical responsável por nomear os seres e as coisas. Só que o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele é sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que ele sempre será núcleo. Núcleo, no caso, de qualquer estrutura nominal. Então, vamos lá. Isso significa que se ele é o determinado, todo mundo aqui que está acompanhando é determinante. Então, a classe que a gente tem aqui, o numeral, que é responsável por ordem, quantidade, fração, é uma classe que obedece ao substantivo. Aqui, o pronome, que é uma classe que sempre trabalha pronome, ou seja, ou vai acompanhar ou substituir o nome, notoriamente trabalha para quem? Para o nome. A gente tem o adjetivo, que é a classe gramatical responsável pela característica. E esse cara trabalha para quem? Trabalha para o substantivo. E aqui a gente tem o artigo, que flexiona em gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. E esse cara trabalha para quem? Para o substantivo. Isso significa que, basicamente, a regra principal de concordância nominal é o substantivo manda e quem está acompanhando aqui em sua periferia obedece. Então, se ele está no singular, todo mundo que estiver acompanhando fica no singular. Se ele estiver no plural, todo mundo fica no plural. Se ele estiver no feminino, todo mundo fica no feminino. Se ele estiver no masculino, todo mundo fica no masculino. Ah, Sidney, então é só isso? A priori, sim. Agora, por que a gente estuda mais especificamente alguns casos específicos? Né? Caraca, ficou redundante. Só que é o seguinte, a gente acaba estudando um pouco mais e na hora que a gente falou de concordância nominal, você deve ter automaticamente pensado em adjetivo e substantivo. Até esqueceu que as outras classes também concordam com o substantivo. Agora, por que a gente pensa mais nesses dois elementos? Porque eu tenho o substantivo composto e eu também tenho o adjetivo composto, coisa que não acontece com as outras classes, tranquilo? Então, a base a gente já tem. Agora a gente vai começar a estudar os casos especiais, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para não ficar poluído para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Então, vamos lá, ó. Gente, temos aqui os tipos de concordância nominal. Agora, em que momento
a gente vai, na verdade, a trabalhar tipos de concordância. Afinal de contas, a regra básica é todo mundo que está ali acompanhando o substantivo concordar com ele. E pronto, e acabou. Isso aqui, na verdade, para eu aumentar uma possibilidade da concordância, eu tenho de entender que eu vou começar a trabalhar o substantivo composto. Então, a partir do momento que eu tenho um substantivo composto e vou colocar um adjetivo, eu começo a ter possibilidades diferenciadas de concordância. Aí eu passo a ter dois tipos de concordância. Eu passo a ter a concordância atrativa e a concordância gramatical. Na concordância atrativa, o determinante, aquele elemento que acompanha o substantivo, vai concordar com o núcleo mais próximo, ou seja, vai concordar com o substantivo mais próximo, independentemente de como ele se apresenta. Não importa se ele vai estar no feminino, no masculino, no singular ou no plural. Então, observa aqui comigo. Olha o exemplo. Carro e moto nova. Então, este nova aqui, ele concorda automaticamente com este elemento que é moto, porque é a moto. Como moto está no singular e no feminino, o adjetivo aqui está no singular e no feminino, significa que a concordância foi atrativa. Agora, quando eu penso na concordância gramatical, que detalhe, é uma concordância natural do falante, a gente viu isso na concordância verbal, é uma concordância que se baseia em soma, a gente vai ter os dois substantivos e vai colocar um determinante. Normalmente quem? O adjetivo. Aí o que vai acontecer? O determinante vai para o plural do gênero determinante. Ou seja, na verdade, eu tenho ali um gênero que vai mandar, um gênero que é o dominante. E eu tenho o masculino e o feminino. Quem seria o coringa do gênero? Quem é que manda? É o masculino. Então, na língua portuguesa, no processo da concordância, quem manda é o gênero masculino. Então, por exemplo, eu boto aqui carro e moto novos. Vamos entender como é que esse processo funciona. Imagina que nós estivéssemos aqui e isso, na verdade, não fosse uma videoaula, fosse uma sala de aula. Eu, o professor, e você, o aluno. Só que nós, na verdade, trabalharemos com vários alunos. Imagina que fosse uma sala de aula com 50 mulheres. Eu diria, por exemplo, bom dia, alunas. Mas se fossem 49 mulheres e um homem, eu diria bom dia, alunos, porque basta um homem para mandar em 49 mulheres. Bem, na língua portuguesa, é claro, em casa a gente já sabe como é que a banda toca, né? Agora, vem aqui comigo. Na hora que eu coloco carro e moto novos, eu demonstro para o aluno que isso daqui é uma concordância gramatical, em que este termo concorda com os dois elementos e é por isso que ele vai para o plural. Agora, quando a gente pensa que ele vai para o plural, é porque ele está concordando com os dois elementos. Só que ainda assim a gente tem que atentar para a questão do gênero. Ele vai para o plural do gênero dominante. Então quem é que manda? É o masculino ou o feminino? É o masculino. Então não importa quantos elementos femininos a gente tenha na estrutura, se eu tiver pelo menos um masculino, é plural no masculino. Beleza? Agora, observa o exemplo que eu coloquei aqui. Revista e apostila. Eu botei as duas possibilidades. Eu botei a possibilidade do atrativo e do gramatical, em que eu botei revista e apostila boa e revista e apostila boas. Agora vamos entender por que eu fiz isso. Este boa é atrativa e este boas é gramatical.
Então, quando a gente tem a concordância atrativa concorda automaticamente com o elemento mais próximo, que aqui no caso é a apostila, que é feminino singular. E esse boas é uma concordância gramatical que se baseia na soma, portanto, se eu tenho dois elementos, eu tenho que colocar esse termo aqui no plural. Agora, por que este termo está no plural? Porque ele concorda com dois elementos. Mas por que ele está no feminino? Porque todos os elementos são femininos. Agora, é claro que se eu tivesse um masculino, seria plural no masculino. Agora, Sidney, por que aqui você colocou as duas opções? Vamos entender. Eu aqui mostrei os tipos de concordância. Agora a gente vai entender como é que a gente vai fazer para usar essa concordância. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de colocar o substantivo composto e o adjetivo após o substantivo, ou seja, uma estrutura natural da língua, em que eu coloco primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Mas eu também tenho a possibilidade de colocar esse adjetivo antes deste substantivo composto. Aí, como é que esse processo... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. O processo vai funcionar. Se eu coloco, e aí a gente vai pegar, ó, aqui a gente coloca após. Ao colocar após, eu vou ter os dois tipos de concordância, tanto a atrativa quanto a gramatical. Então, eu posso dizer filme e novela longa, em que eu fiz a concordância atrativa, mas eu também posso dizer filme e novela longos, em que eu fiz a concordância gramatical. No longa, está concordando com novela. E no longos, está concordando com novela e com filme. Na prova do concurso público, o camarada vai te exigir a explicação de quem, na verdade, está funcionando e como a gente vai interpretar esta concordância. Ah, aqui só quem é longa é a novela. Ah, nesse caso, são longos tanto o filme quanto a novela. Não, o camarada não vai fazer isso. Ele, na verdade, ele quer saber se você tem domínio da regra básica. Então, ele pode, de sacanagem, fazer assim. Filme e novela longa é uma estrutura adequada. Podemos substituir longa por longos, mantendo a correção da estrutura. Certo ou errado? Certo, porque se o substantivo está aqui primeiro e depois, após eu coloco o adjetivo, significa que eu tanto posso ter a concordância atrativa quanto a concordância gramatical. Agora, se o adjetivo estiver antes do substantivo, eu só poderei fazer a concordância atrativa. Então aqui, ó, a gente foi falar do sabor da torta e do bolo. Só que, se esse adjetivo está antes, eu só posso fazer a concordância atrativa. Então, aqui, obrigatoriamente, o elemento mais próximo é quem?
é torta. E torta é feminino singular. Então vai ficar saborosa, torta e bolo. E se eu tivesse colocado tortas? Aí ficaria saborosas, torta e bolo. Ah, Sidney, mas e se eu quiser colocar saborosos? Aí você vai ter de reescrever a frase de forma diferente. Ou você vai colocar bolos no primeiro elemento aqui, ou você vai jogar este adjetivo para depois do substantivo composto, porque aí você vai poder ter a concordância gramatical em que a gente joga para o plural do gênero dominante. Agora, nesse caso aqui, não tem como eu colocar saborosos, torta e bolo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, resumo da ópera, para a gente macetear um pouquinho. Se eu coloco o adjetivo depois do substantivo, olha, de 2, eu posso ter dois tipos de concordância, a concordância atrativa e a concordância gramatical. Agora, se eu coloco o adjetivo antes, eu só pego o A de atrativo. Beleza? Tranquilo? Então, vamos adiante. Agora, observem este exemplozinho aqui que eu coloquei para que você tenha atenção no dia da realização da tua prova. Olhando a janela, eu vi um carneiro e um roseiral. E aí? Florido, florida, floridos ou floridas? Às vezes o aluno está tão tenso, fazendo uma prova do SESP, porque ele sabe que se ele errar uma questão, ele vai anular uma certa. Na hora ele pensa assim, tem carneiro e tem roseiral. Então eu tenho dois substantivos, então vai ficar floridos. Só que eu tenho que ter atenção para quê? Para a lógica. O carneiro, coitado, pode ser florido? Não pode. Então quem é que vai ser florido? Vai ser o roseiral. Então, eu vi um carneiro e um roseiral florido, porque somente o roseiral é florido. E também o sol e o mar azuis. Posso fazer isso? Não posso dar mole. Até mesmo porque apenas o mar é azul. O sol é o quê? É amarelo. Então aqui, azul, porque está concordando com o mar. Tranquilo? Então, vamos pegar agora um caso interessantíssimo. A base do processo, a gente já tem. Eu sei que eu tenho possibilidades de concordâncias. Agora a gente vai começar a brincar com o adjetivo. Só que eu vou brincar com o plural dos adjetivos. Aí você vai pensar assim para mim, Sidney, se eu vou trabalhar o plural do adjetivo, eu não deveria trabalhar apenas o plural do adjetivo composto? Porque se ele é simples, ele vai concordar apenas com o substantivo, é ou não é verdade? É. A princípio, sim. Mas eu tenho um caso específico do adjetivo simples. É, na verdade, a situação em que eu tenho substantivos em função de adjetivos. E quando isso acontecer, eles não variam. Vai ser uma estrutura invariável. A gente costuma até brincar e dizer que é a famosa cor que não é cor. Como assim, Sidney? Vamos lá. Nós temos cores que vão ter apenas aquela função de cor, apenas aquela função de caracterização, ou seja, apenas vai funcionar como adjetivo sempre. Por exemplo, verde. Além da cor verde, eu não posso pensar numa outra situação que eu possa utilizar aquele verde ali sem ser a cor. Preto, a mesma coisa. Branco, a mesma coisa. Azul, a mesma coisa. Vermelho, a mesma coisa. Agora, observe este exemplo aqui. Camisa, vinho. Para e pensa. Além da função de cor, vinho tem ou não tem uma função de bebida? Tem. Então, na verdade, este termo aqui, ele é um substantivo em função de adjetivo. E quando isso acontece, nós temos termos invariáveis. Então, vamos tentar jogar a sentença para o plural. Camisa, vinho, mas são camisas, vinho. O vinho aqui é invariável. Laranja, a mesma coisa.
Porque além da função de cor, tem a função da fruta, uma fruta laranja. Então, mais uma vez, eu tenho uma estrutura invariável. Então, eu digo aqui, ó, uniforme laranja, uniformes laranja. E a gente pode ir adiante. Cinza, camisas cinza. E para a mulherada, ó, rosa. Rosa é uma cor que não é cor. Se fosse uma sala presencial, eu iria apanhar agora. Mas se eu colocar blusa rosa, ao jogar a estrutura para o plural, rosa além de cor não é uma flor? Então ficaria blusas rosa. E para finalizar este aspecto, toda vez que eu tiver a expressão cor de, essa estrutura também vai ser o quê? Invariável. Por exemplo, cor de abóbora. Eu posso ir à loja e comprar uma blusa cor de abóbora, mas eu posso comprar 10 blusas. Só que eu vou dizer que eu comprei 10 blusas cor de abóbora, porque o princípio é o mesmo. É um substantivo em função de adjetivo. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Agora vamos para um aspecto um pouco mais complexo, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Acompanha aqui comigo, ó. Agora nós vamos trabalhar o adjetivo composto. E eu costumo ter duas possibilidades. Ou eu vou variar apenas o último elemento, ou eu não vou variar ninguém. Opa, então se eu vario o último elemento numa determinada situação, ou então tudo fica invariável, não vario ninguém, quem a princípio nunca varia? O primeiro elemento. Então vamos lá. Agora, quando este último elemento vai variar e quando vai ficar todo mundo invariável? Este último elemento vai variar quando o último termo do adjetivo composto for um adjetivo. E quando é que tudo vai ficar invariável? Quando o último termo deste adjetivo composto for um substantivo. Agora, como é que a gente vai conseguir identificar essa diferença? Muito simples. Basta observar se o último termo está ou não está indicando uma característica para o substantivo. Se estiver, óbvio que ele funciona como adjetivo e vai variar. Agora, se ele não estiver indicando uma característica, ele não funciona como adjetivo. Ele vai funcionar como substantivo e aí vai ficar tudo invariável. Então, por exemplo, aqui eu já joguei no plural. Por quê? Porque se eu tivesse colocado quarto verde escuro, bastaria olhar para a última estrutura, que é escuro, e perceber que ele indica uma característica do quarto. Portanto, ele funciona como um adjetivo. Aí, na hora de jogar a estrutura para o plural, quem vai mandar é o substantivo, porque ele manda e os determinantes obedecem. Só que aqui no caso, ao colocar quartos, eu não vou poder variar os dois elementos. Eu não vou poder dizer quartos verdes escuros. Eu vou apenas colocar o último elemento no plural. Então, eu vou dizer quartos verde escuros. Porque este último elemento funciona como adjetivo e, por isso, apenas ele varia. Agora, olhos azul claros. Por que a gente fez isso? Porque ele, no singular, ficaria olho azul claro. E aí diz para mim, claro é ou não é uma característica do olho? Então, este termo aqui funciona também como um adjetivo. E por isso, este termo flexiona. Então, eu digo olhos azul claros. Agora, quando o último elemento funcionar como um substantivo, como exemplo aqui em questão, ó, pode ver que eu coloquei cabelos vermelho fogo. Como era a estrutura no singular? Muito simples, era cabelo vermelho, fogo.
Mas ao olhar para o último elemento, perceba que a palavra fogo não indica uma característica do cabelo. Então, se não indica uma característica do cabelo de forma notória, é porque não funciona como adjetivo, funciona como um substantivo. E se funciona como substantivo, esse adjetivo composto todo é invariável. E é por isso que eu coloco cabelos vermelho fogo. Tranquilo ou não tranquilo? Sidney, existem exceções? Existem. Vamos lá. Particularmente, dessas exceções que nós apresentamos aqui, apenas uma é realmente uma possibilidade para confundir a cabeça do candidato. Então vamos lá. Vou primeiro falar desses 3 elementos aqui, ó, que são invariáveis. Azul celeste, azul marinho e infravermelho. Dessas 3 estruturas, talvez apenas a estrutura do infravermelho seja uma estrutura capaz de confundir a cabeça do candidato, porque o azul celeste e o azul marinho tem mais ou menos aquela mesma estrutura do cabelo vermelho fogo. Então, essas estruturas são invariáveis. Então, eu vou dizer camisa azul celeste e camisas azul celeste. Da mesma forma que eu vou dizer blusa azul marinho e blusas azul marinho. Dificilmente um falante comum vai cometer um erro de concordância aqui. Eu nunca vi alguém chegar e dizer, eu comprei blusas azul marinhos. Nunca vi isso na minha vida. E eu acredito que você também nunca viu. Agora, com a estrutura infravermelho, eu já vi erros. O camarada diz que determinado aparelho produz um raio infravermelho. Mas a partir do momento que ele coloca raios, ele comete o erro da concordância. Ele diz que determinado aparelho provoca raios infravermelhos. E aí ele errou, porque infravermelho é o nome do raio. Então, vai ser como a concordância. Este aparelho produz raios infravermelho. Assim, desta forma, eu já não vou mais cometer o erro da concordância. E esse infravermelho é igual ao raio ultravioleta. Eu não vou dizer que são raios ultravioletas. É raios infravermelho e raios ultravioleta. Tranquilo? Agora, esse daqui é um elemento que realmente pode confundir a cabeça do candidato, porque eu tenho aqui um adjetivo composto em que os 2 elementos variam. Se a gente parar para pensar, até então, ou eu só variava o último, ou era tudo invariável. E nos exemplos aqui que eu acabei de apresentar, estrutura invariável. Então, é mais uma vez algo em que você já estava adaptado. Agora não. Agora os 2 elementos vão variar. Eu digo menino surdo mudo e digo meninos surdos mudos. Agora vamos entender por que a gramática permitiu esses 2 tipos aí, ó. A concordância dos 2 elementos. Imagina o seguinte, quando eu digo que o João tem o olho azul claro, neste momento, esta característica é uma característica individual do João. Então, portanto, é só uma característica. Agora, quando eu digo que o João é surdo e mudo, vamos parar para pensar. Hoje em dia, a gente tem tecnologia suficiente para entender que nem todo surdo é mudo, assim como nem todo mudo é surdo. Mas antigamente a gente tinha essa tecnologia? Não. Então a gente pensava que automaticamente todo surdo era o quê? Mudo. Então aqui funciona, na verdade, como se o camarada tivesse o quê? 2 características. E é por isso que a gramática tradicional, a gramática normativa, permite 2 tipos de elementos variando. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Então foi, e agora nós vamos brincar com os casos especiais. Galera, além dessa base que a gente acabou de ver,
nós vamos trabalhar os casos especiais que são disparados, os processos que mais caem na prova. E, a princípio, a gente já vai começar com um camarada que derruba muito candidato, que é a palavra bastante. Então, vamos entender por que essa palavra é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato. A palavra bastante, e aí eu vou até colocar uma tela em branco aqui para a gente poder entender isso, ela é similar à palavra muito. Só que essas duas palavras, elas podem, de acordo com o contexto, assumir duas funções gramaticais. Elas podem funcionar como um advérbio, que é uma classe invariável, portanto, não vai flexionar, e eu só posso colocar bastante e muito, independentemente do resto da sentença. Agora, essas duas palavras também podem funcionar como um pronome indefinido. Aqui, ó, bastante e muito. Agora, pensa comigo. Se o advérbio é invariável, o pronome ele faz parte das classes variáveis. Então, aqui, eu, além de poder utilizar bastante e muito, eu também vou poder colocar bastantes e muitos. Mas vai depender do quê? Vai depender da relação gramatical. E aí vamos parar para pensar. Nós aprendemos na aula de classe gramatical que o advérbio, ele indica uma circunstância, que pode ser qualquer circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas além de indicar uma circunstância, ele também é capaz de modificar outras classes gramaticais. E ele vai modificar quem? A gente pensa na própria palavra. Ele vai modificar o adjetivo, ele vai modificar o verbo e ele vai modificar o próprio advérbio. Então, para que a palavra bastante e a palavra muito funcionem como advérbio, elas devem estar ligadas gramaticalmente a quem? A um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio. Agora, e a palavra bastante muito para funcionarem como um pronome? Simples. Se é pronome, trabalha para quem? Pronome. Então tem que estar ligado ao nome, ou seja, ao substantivo. Então aqui, ó, tá ligado a um substantivo. E aí vamos parar para pensar, porque é o princípio da nossa aula. Nessa concordância aqui, quem é que manda? É o pronome ou é o substantivo? É o substantivo. Ele manda e os outros obedecem. Então, se ele estiver no singular, eu vou colocar bastante e muito. Mas se ele estiver no plural, o pronome vai acompanhar. Então, vai ficar bastantes e muitos. Até aí, tudo bem? Tudo bem, né? Sidney, tem outra forma mais simples? Tem um macetinho. Lembra do numeral que eu disse que era galho fraco nas provas de concurso público? Agora ele vai ter uma serventia. Se eu conseguir colocar o número na lacuna em que eu preciso colocar a palavra bastante ou muito, significa que eu vou poder variar, porque o numeral é uma classe variável, assim como o pronome. Agora, se eu não conseguir colocar um número, significa que é invariável, significa que é um advérbio. Para que a gente não esqueça isso, nós vamos utilizar o número do filme, lá do Rodrigo Santoro, o 300. Então, ó, se eu consigo colocar o número 300, eu vou poder colocar bastantes e muitos, porque vai ser um pronome indefinido. Se eu não conseguir colocar o número 300, vai ser o quê? Um advérbio. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona. Posso de cara, já que eu quero fazer a prova o mais rápido possível, usar o macetinho. Eles fizeram pontinho, pontinho exercícios. Posso ou não posso dizer que eles fizeram 300 exercícios? Posso. Então, se eu posso colocar o número 300 aqui, eu posso colocar que eles fizeram muitos exercícios, que eles fizeram bastantes exercícios. Agora, olha a próxima. E isso os deixou 300 preparados. Dá para colocar o número 300 aqui? Não rola, né? Então, se não dá para colocar o número 300, significa que a estrutura vai ser invariável. Então, vou colocar muito preparados, bastante preparados. Muito
muito preparados e bastante preparados. Agora, vamos fazer a prova dos 9, para realmente testar a veracidade do processo. Olha a primeira lacuna. A primeira lacuna está ligada à palavra exercícios. Qual é a classe gramatical da palavra exercícios? É um substantivo. Se está ligada a um substantivo, é porque aqui gramaticalmente funciona como um pronome indefinido. Agora, olha a segunda lacuna. Está ligada à palavra preparados. Qual é a classe gramatical da palavra preparados? É um adjetivo. Então, aqui eu tenho um adjetivo. Se está ligado a adjetivo, a verbo ou a um próprio advérbio, significa que esse termo aqui funciona como o quê? Como um advérbio. Portanto, invariável. Agora acompanha aqui comigo, meu companheiro. Na tua prova, como é que o camarada pode trabalhar isso? Em 3 aspectos. Ou ele vai perguntar se a frase simplesmente está certa ou errada, de acordo com a concordância nominal. Ou ele vai trabalhar a classificação morfológica, a classificação gramatical da palavra. Ou ele vai trabalhar a classificação sintática. Se ele simplesmente está trabalhando a questão da concordância nominal, para saber se a frase está certa ou está errada, basta fazer um macetinho do 300 ou entender essa relação gramatical que a gente fez aqui. E pronto, eu vou saber se está certo ou errado. Agora, se ele pedir a função morfológica, mais uma vez eu também vou poder fazer um macetinho. Porque se eu consigo colocar o número 300, eu tenho um pronome indefinido. Se eu não consigo, eu tenho um advérbio. Agora, o aluno, às vezes, ele pensa assim: ah, Sidney, mas se eu perceber que está indicando intensidade, eu já sei que é um advérbio de intensidade. Não dá esse mole não, pelo amor de Deus, porque o pronome indefinido, ele também indica intensidade. Então, se eu for pensar pelo aspecto semântico, eu estou ferrado. Então, eu tenho que pensar pelo processo gramatical. Agora, ele também pode cobrar a função sintática. Para nossa sorte, se eu descobrir a classe gramatical, a função sintática eu vou tirar de letra, porque o advérbio, classe gramatical, advérbio, sintaticamente só pode ter uma única função, que é a função de adjunto adverbial. Aqui no caso, qual é a circunstância que ele está indicando? É uma circunstância de intensidade, então adjunto adverbial de intensidade. Agora, e este pronome aqui? Qual vai ser a função sintática? Muito simples. Este pronome não está acompanhando o nome, não está acompanhando aquele substantivo. Se ele acompanha o nome, ele só pode ser o adjunto adnominal. Então, matei. Um é adjunto adverbial, o outro é adjunto adnominal sempre. Então, pronto. Agora vamos para o segundo caso, que é super simples. A palavra meio, meu companheiro, essa palavra, ela possui variação. Eu tenho meio e eu tenho meia. Agora, quando é que vai ser meio? Quando é que vai ser invariável? Sempre. Quando funcionar como advérbio. Agora, quando é que vai ser meia? Ele vai funcionar como um numeral de função adjetiva. E é por isso que ele varia. Agora, como é que a gente vai definir isso? Maceteando. Se eu puder substituir a estrutura pela expressão mais ou menos, vai ficar invariável. Portanto, eu aqui só poderei colocar menos. Agora, se eu puder colocar a expressão metade, vai ser variável. E aí eu vou poder colocar, perdão, menos é o caramba, né? Meio. Agora, se a expressão é variável, eu vou poder colocar o quê? Meia. Então, na hora que eu digo, a mulher está pontinho, pontinho, triste, ela está metade triste, ela só está triste da cintura para baixo ou da cintura para cima, ou ela está mais ou menos triste? Ela está mais ou menos triste, porque aqui é um fator intensificador. Na verdade, eu posso dizer que ela está muito triste, que ela está pouco triste, ou que ela está meio triste. Então aqui ela está mais ou menos triste, a expressão é invariável, então ela está meio triste. Agora,
Bebi, pontinho, pontinho, lata. Eu bebi mais ou menos lata ou bebi metade da lata? Eu bebi metade da lata. Então aqui bebi meia lata. Foi? Mais um outro bizu. Observa que esse meio está ligado a triste, que é adjetivo. Portanto, é um advérbio. Observa que o meia está ligado à lata, que é um substantivo. Portanto, a variação por estar acompanhando um substantivo que está no feminino singular. Beleza? Então vamos lá, ó. Próximo caso aqui. Próximo caso é muito fácil. Quando eu tenho as expressões menos, pseudo, que significa falso, alerta no sentido de atenção e salvo no sentido de exceção, as 4 expressões são invariáveis. Agora, por que eu fiz questão de frisar alerta no sentido de atenção? Porque tem o alerta do carro, né? Aí o alerta do carro, é óbvio, vai funcionar como um substantivo, vai variar. Agora, este alerta aqui é no sentido de atenção, portanto, vai funcionar como um advérbio. E é por isso que vai ficar invariável. Agora, acompanha aqui comigo. Menos, acredito que você que está fazendo a prova para o CESP, está estudando para o CESP, já não comete mais esse tipo de erro, porque você sabe que não existe a palavra menos. Agora, eu quero frisar que o falante comum que utiliza a expressão menos, ele não é burro, ele só desconhece a regra gramatical, porque ele faz uma concordância natural do falante. Por exemplo, pessoas, ele diz apenas pessoas. Porque ele pega pessoas, que é feminino plural, e coloca menos para concordar com o feminino plural. Agora, você não pode dar esse mole. Eu não posso dizer que eu tirei menos cópias. Eu só posso dizer que eu tirei o quê? Menos cópias. Porque não existe a palavra menos, porque é invariável. Agora, nós permanecemos alerta. Aqui eu quero fazer um adendo. A palavra alerta dessas 4 é a que provoca mais erros em vocês que já estão habitualmente preparados. Porque a gente tem a tendência de flexionar. Então a gente acaba colocando nós permanecemos alertas. Os soldados estão alertas. E isso está errado. Porque se a palavra alerta está no sentido de atenção, vai ficar sempre invariável. Então nós permanecemos alerta e os soldados estão alerta. Beleza? Tranquilo? Então vamos para o próximo caso. Agora, o próximo caso, eu gostaria que você pegasse aí uma canetinha no seu material e fizesse um asterisco, porque esse caso aqui cai muito em provas e os alunos erram demasiadamente. Demasiadamente. E no CESP cai direto. Agora, quando eu tenho é bom, é necessário, é proibido. Na verdade, quando eu tenho o verbo ser mais um adjetivo, esta estrutura vai fazer referência a um substantivo. Se o substantivo estiver sozinho, ou seja, sem um determinante, a expressão vai ficar invariável. É bom, é necessário, é proibido. Agora, quando a estrutura do substantivo possuir um determinante, aí eu vou poder variar. Aí eu vou poder colocar, de repente, é boa, é necessária, é proibida. Vamos entender isso na prática. Por exemplo, imagina, vou até colocar aqui, já tem aqui. Tá vendo aqui, ó, esse exemplo? Uma mulher, ela vai acertar. Porque a mulher é sensata. Agora o homem, ele não vai acertar, porque ele é machista, né? Tem as coisas do dia a dia. Aí você vai falar assim, tá me julgando, Cid? Não, não estou julgando não, estou falando normalmente o que acontece. Imagina eu chegando para você, homem, com H maiúsculo, falando, mulher, é gostoso ou é gostosa? Pô, a maioria vai dizer que mulher é gostosa. Se eu chegar pro cara e falar que mulher é gostoso, ele vai falar assim para mim, pô, tá de sacanagem, Cid. Tá falando de quê? De traveco? Não, eu tô falando sério. Porque aqui, ó, observa que a estrutura com o verbo ser mais o adjetivo tá fazendo referência à mulher que é um substantivo. Só que este mulher aqui, ó, não tem o quê? Determinante. Então, mulher é gostosa.
gostoso, assim como cerveja é bom. Agora, se eu botar a mulher, aí sim, a mulher é gostosa, assim como a cerveja é boa. Agora, por que eu pedi para marcar essa expressão? Porque essa expressão faz parte do seu dia a dia e geralmente errada. Por exemplo, quem vai a mercados, a bares, a restaurantes, já deve ter visto uma plaquinha relacionada à bebida alcoólica para menores de 18 anos. Normalmente, as plaquinhas estão erradas. É claro que as pessoas devem revisar e devem alterar a partir do momento que alguém alerta. Mas, normalmente, eu vejo errado. Então, o camarada coloca a expressão invariável e não se importa com o resto que vem depois. Então, ele diz assim, é proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Só que, gente, se eu botei é proibido, eu não posso botar a venda. Se eu coloquei é proibido, vai ser é proibido venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. A partir do momento que eu coloco a venda, eu vou ter que colocar é proibida a venda. Você vai a um condomínio que precisa apresentar os documentos. Geralmente também está errado. Geralmente eles colocam assim, é necessário a apresentação de documentos. Eu até posso ter dois tipos de concordância. Eu posso dizer, é necessário a apresentação de documentos. Mas se eu colocar a apresentação, vai ficar, é necessária a apresentação de documentos. Tranquilo ou não tranquilo? Então você já está ligado que esse artigozinho aqui, ó, vai fazer toda uma diferença. É claro que quando a gente começa com um substantivo, fica mais fácil fazer a concordância. Mas se o camarada colocar primeiro o verbo ser e o adjetivo para depois colocar o substantivo, você tem de redobrar a sua atenção. Porque se você não prestar atenção, inclusive e principalmente na prova do CESP, você vai se dar mal, beleza? Agora vamos para o próximo caso, que é a expressão possível. Essa daqui, meu companheiro, é uma convenção e você vai ter que se abraçar com ela. Quando eu falo da palavra possível, entrando no setor, no parâmetro da concordância, ela vai concordar com a expressão adverbial, que é a expressão o mais, ou a mais, ou os mais, ou as mais, ou o menos, ou a menos, ou os menos, ou as menos. E aí vem a palavra possível, ou então possíveis. O que acontece na verdade? Se eu boto o mais, ou a mais, ou menos, tanto faz, esta expressão vai concordar com a palavra possível. E quem é que vai mandar nessa concordância aqui? Vai ser o artigozinho. Então, se o artigo está no singular, a palavra possível vai ficar no singular. Agora, a partir do momento que eu coloco os mais, ou as mais, ou então os menos, ou as menos, a palavra possível vai concordar com essa expressão. Mas quem é que vai mandar? É o artigozinho. Então, é por isso que vai ficar os mais possíveis, ou então as mais possíveis. Da mesma forma que eu coloco o mais possível, ou então a mais possível. E aí observa que eu posso ter três tipos de sentenças aqui. As duas primeiras ninguém vai estranhar, mas a terceira vai causar estranheza. E é aí que o aluno vai pensar que está errado, vai assinalar como errada e vai se dar mal, porque a estrutura na verdade está certa. Então eu tenho ele é o mais esforçado possível, eu tenho eles são os mais esforçados possíveis e eu tenho eles são o mais esforçados possível. Vamos entender o que aconteceu aqui na verdade na estrutura. A palavra esforçado, que é uma classe variável, vai concordar com o seu referente, aqui no caso o sujeito. Então eu digo ele é esforçado e eu digo eles são esforçados. Assim como aqui eu também vou dizer eles são esforçados. Agora eu quero que vocês entendam que a estrutura o mais possível, ou então os mais possíveis, ou então, mais uma vez, o mais possível, é uma estrutura à parte da sentença. É a parte. Agora, se é a parte, eu vou olhar de forma isolada. Então, por isso que é o mais possível, os mais possíveis e o mais possível.
Tranquilo? Agora, observe isso daqui. Na prova, o avaliador não está de bobeira. Ele está querendo te derrubar. Então, ele pode colocar assim, ó. Pedro comprou alimentos o menos caro possível. Na hora que o avaliador faz isso, qual é a intenção dele? Fazer você prestar atenção apenas na expressão possível que está relacionada à expressão o menos. Aí você pensa, ué, se é o mais possível e os mais possíveis, é claro que a estrutura está certa. Só que olha o que ele fez. Ele chamou a atenção para um foco da sentença e tirou a atenção do resto da sentença. E como eu disse a vocês, isso daqui é uma estrutura à parte. Você pode analisá-la de forma isolada. Então significa até que eu posso retirá-la. Retira. Vai ficar, Pedro comprou alimentos caro. Porra, eu posso dizer que o Pedro comprou alimentos caro? Se caro está relacionado a alimentos? Não posso. Então, Pedro comprou alimentos caros. Então, a frase correta, Pedro comprou alimentos o menos caros possível. Tranquilo? Então, agora a gente avaliou como isso pode nos derrubar na prova. E vamos para uma próxima estrutura, que é uma estrutura muito interessante, ó. A estrutura tal qual, ela é considerada por alguns gramáticos como invariável. E normalmente o falante comum da língua, ele até analisa de forma invariável. Só que a maioria dos gramáticos e o CESP, quando trabalha isso, avalia de forma diferente. Não avalia de forma invariável, avalia através de uma concordância muito interessante. Quando eu uso a expressão tal qual, o que a gente vai fazer para concordar? Eu vou pegar o tal e vou fazer uma concordância anafórica. E o qual eu vou fazer uma concordância catafórica. O que isso significa? Que se o camarada vai fazer uma concordância anafórica, ele vai fazer uma concordância com o termo anterior. E se o qual vai fazer uma concordância catafórica, significa que ele vai fazer uma concordância com o termo posterior. Então, observa. No dia a dia, o falante comum vai dizer o filho é tal qual os pais, assim como ele vai dizer os jogadores são tal qual o treinador. Agora a gente vai fazer como? Vai concordar o tal com o termo anterior e o qual com o termo posterior. Então eu vou colocar o filho é tal quais os pais. Tal concorda com o filho, que está no singular, e quais concorda com pais, que está no plural. E aqui vai ficar os jogadores são tais qual o treinador. Tais concorda com os jogadores, que está no plural, e qual concorda com o treinador, que está no singular. É só questão, ó, de na hora que aparecer, está condicionado para não dar mole, beleza? E agora nós vamos avaliar a sétima situação. Essa daqui, sem sombra de dúvidas, é a mais difícil que vocês vão analisar. Porque normalmente que eu digo assim, pensando no cunho em que a gente tem a educação hoje em dia. Normalmente, dificilmente um aluno da esfera pública, geralmente, não estou falando sempre, mas geralmente, ele dificilmente vai utilizar essa expressão haja vista no ensino fundamental e no ensino médio.
Em que situação ele vai passar a usar isso? No ensino superior. É muito comum os professores de faculdade utilizarem essa expressão, haja vista. Só que o aluno, de forma equivocada, ele acaba errando. Ele vê o professor utilizando a expressão e ele quer reproduzir aquilo também. Opa, se o professor está usando, eu também vou usar. Só que ele acaba variando a expressão vista com o termo que vem depois. Então ele acaba, por exemplo, se o termo for masculino, ele acaba colocando haja visto. E se o termo for masculino plural, ele acaba colocando haja vistos. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Só que é o seguinte, para e pensa, o que é vista, gente? Vista é a visão. Eu tenho 2 olhos, mas eu tenho uma vista. Tanto é que às vezes o camarada até dá mole, né, no seu cotidiano, ele começa a ver televisão, aí tá descansando, aí a esposa fala assim, meu filho, tá dormindo aí, coisa e tal. Aí de brincadeira ele fala assim, não, tô só descansando nas vistas. Tá errado, né? Ele está descansando a vista, ou então ele está descansando os olhos. Agora, outros candidatos também dão mole, principalmente na prova do CESP, que é bem maliciosa, porque ele aprende que a expressão é invariável. E isso não é verdade. Ela, de forma invariável, para a escrita, perfeito. Se eu tenho de produzir um texto e quero colocar a expressão haja vista, eu coloco de forma invariável, eu vou mandar bem, eu vou acertar. Mas ela pode variar. Agora, é claro que não vai poder variar a palavra vista, porque vista eu só tenho o quê? Uma. E o que significa a expressão haja vista? Pô, já que eu estou tendo ali em vista aquela situação, é levando em consideração. Então aqui é como se eu pensasse assim, levando em consideração, haja vista, e aí eu vou poder utilizar a situação desta expressão. Então observa que aqui eu posso colocar haja vista nossos problemas. E jamais vou poder colocar haja visto os nossos problemas, porque a expressão vista é invariável. Só que eu posso variar o primeiro elemento. Então eu posso colocar hajam vista nossos problemas, temos de fazer algo. Só que além disso, eu ainda tenho uma outra possibilidade. Eu posso colocar uma preposição depois da expressão. É uma preposição, claro, facultativa. Então, eu posso colocar haja vista a nossos problemas, temos de fazer algo. Então, meu companheiro, nós temos 3 possibilidades. Para a produção textual, para nunca dar mole, você vai usar haja vista. Mas é importante saber que há outras situações para que o CESP não te derrube, beleza? Então vamos para as próximas situações aí, ó. Situação 8 e situação 9 são extremamente tranquilas. A palavra anexo, existe também a expressão em anexo. Claro, repudiada por diversos gramáticos, mas eu não posso ignorar, porque vira e mexe cai em prova. Então eu tenho de saber que a expressão em anexo, apesar de repudiada por alguns gramáticos, ela tem a incidência em provas, mas quando cai em provas é simples, porque ela é invariável. É invariável.
Agora, a palavra anexo, ela vai sempre variar com o seu referente. Então, se for masculino singular, anexo. Mas se for feminino singular, anexa. Se for masculino plural, anexos. E se for feminino plural, anexas. Então aqui, ó, segue, pontinho, pontinho, o arquivo. Se é o arquivo, é masculino singular. Então segue anexo o arquivo. Agora, seguem, pontinho, pontinho, os arquivos. Então, se são os arquivos, é masculino plural. Então, seguem anexos os arquivos. Agora, e se o avaliador lá no dia tiver de sacanagem? Ele quer te derrubar. Ele vai colocar a expressão em anexo os arquivos. Se ele botar assim, tranquilo, mas é óbvio que o cara não vai fazer isso. Ele vai querer te derrubar. Aí ele vai botar assim, ó, segue em anexo os arquivos. Neste momento, o que ele fez? Ele chamou a tua atenção para a expressão em anexo, e que você sabe que é invariável. Aí você vai pensar que a sentença está o quê? Certa. Mas aí observa o verbo seguir aqui, ó. Está seguindo o quê? Os arquivos. Então, correto? Seguem em anexo os arquivos. Então, muita atenção quando o camarada realmente está querendo te ludibriar, tá? Agora, vamos para o ponto 9, que é um ponto super interessante. E, geralmente, o falante comum acaba errando. Ele não presta atenção na concordância e vai do jeito que foi. Então, o termo mesmo, ele concorda sempre com o seu referente, que pode ser um substantivo ou um pronome em função substantiva, beleza? Ele vai concordar com o referente, é isso que importa. Então, aqui, eu estou colocando ele, pontinho, pontinho, fará isso. Se ele é masculino, singular, vai ficar ele mesmo fará isso. Agora, elas, pontinho, pontinho, farão isso. Elas é feminino plural, então elas mesmas farão isso. Ou seja, o termo mesmo simplesmente concorda com o seu referente. E aí a gente vai trabalhar a concordância da forma como aparecer ali no contexto, tá? E para trabalhar o 10º elemento, vem mais uma estrutura um pouquinho complicada, que é a palavra certo. É difícil essa, Cisne? Tem que ter toda a atenção, ó, se liga. Quando eu coloco escrevi a carta, observa que nessa estrutura aqui, eu tenho o que a gente chama de ordem direta da língua portuguesa, em que eu tenho um sujeito, um verbo e um complemento. Ou seja, eu tenho um sistema SVC. Aí você observa que aqui tem o verbo, aqui eu tenho um sujeito, que no caso seria eu escrevi, e aqui eu tenho um objeto. Tanto é que esse verbo aqui é verbo transitivo direto. O que foi escrito? O que ele escreveu? Ele escreveu a carta, que funciona como objeto direto. E eu tenho a possibilidade de colocar o termo certo, que viria o quê? No final da estrutura. Quando isso acontece, eu tenho duas possibilidades. Eu posso usar a palavra certo de forma adverbial ou de forma adjetiva. Se eu utilizar de forma adverbial, é claro que vai ficar invariável, certo? E se eu utilizar de forma adjetiva, eu vou variar. Então, eu posso colocar assim, ó. Escrevi a carta certo e escrevi a carta certa. Significa a mesma coisa? Claro que não. Se eu modifiquei a classe gramatical, eu também modifiquei a perspectiva da sentença. A partir do momento que eu coloco que escrevi a carta certo, este certo está funcionando como a estrutura adverbial, está fazendo referência ao verbo, ou seja, o cara escreveu certo. Então significa que ele escreveu corretamente. Agora, a partir do momento que eu coloco que escrevi a carta certa, o certa está concordando com carta. E aqui, no caso, a significação do processo quer dizer que ele escreveu a carta adequada. Ou seja, escreveu adequadamente. Tranquilo? Então, ele escreveu a carta adequada. Agora, quando eu
não tenho esta estrutura normal em que eu tenho primeiro o sujeito, o verbo e o objeto, que é uma ordem natural, é uma ordem totalmente tranquila, a gente já viu isso na parte da análise da transitividade verbal e da regência. Quando a gente mexe nessa estrutura para colocar o termo certo no meio da estrutura, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de colocar o verbo, o termo e depois o objeto, que pode vir acompanhado de um artigo ou sem o artigo. E isso vai fazer diferença? Vai fazer toda a diferença. Quando eu coloco o artigo, eu peço que o termo certo seja capaz de concordar com a carta. Então aqui eu vou colocar a expressão invariável. Então eu vou colocar, escrevi certo a carta. Aí é óbvio que isso aqui vai ser uma estrutura adverbial e que vai concordar com o verbo. E qual vai ser a significação? Qual vai ser o sentido da frase? Eu quero dizer que eu escrevi corretamente a carta. Agora, se eu não coloco o artigo, aí o termo certo vai concordar com a carta. Então, eu vou colocar, escrevi certa carta. Então, agora, este termo certa está concordando com a palavra carta. Só que, diferentemente daquela primeira estrutura, em que eu disse, escrevi a carta certa, em que eu queria dizer que eu escrevi a carta adequada, agora eu vou mudar semanticamente também. Porque na hora que eu digo escrevi certa carta, eu não quero dizer que eu escrevi a carta adequada. Eu quero dizer que eu escrevi uma carta qualquer. Escrevi certa carta, uma carta qualquer. Viram? Perceberam a diferença? Então agora foi. E para finalizar, nós vamos trabalhar os pronomes de tratamento. Agora, gente, quando a gente pensa na concordância do pronome de tratamento, muitas vezes a gente até trabalha uma concordância ideológica. Afinal de contas, o pronome de tratamento, ele não tem distinção de gênero. Quando eu utilizo, por exemplo, Vossa Alteza, eu posso usar para um homem ou para uma mulher, assim como eu uso a palavra você tanto para um homem quanto para uma mulher. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou ter de ver quem é esta Vossa Alteza, se é um homem ou se é uma mulher. Então aqui na primeira frase eu botei príncipe, Vossa Alteza está. Este termo atrasado, este adjetivo, eu não vou concordar com a Vossa Alteza. Eu vou concordar com quem? Eu vou concordar com o príncipe, que é o substantivo aqui no caso, que é o termo masculino singular. Então eu vou colocar príncipe, Vossa Alteza está atrasado. Tranquilo? Agora, quando eu coloco princesa, eu mudei a perspectiva da estrutura. Eu não estou mais falando com o termo masculino, eu estou falando com o termo feminino, e feminino singular. Então eu vou colocar princesa, Vossa Alteza está atrasada. E se na questão perguntarem com quem o termo está fazendo a concordância e a referência, é óbvio que é com princesa ou com príncipe. Beleza? E agora, diante de todas essas possibilidades, quase que não saiu aqui agora, nós vamos trabalhar em cima de questões específicas do CESP. Então vamos lá, Olha a primeira questão, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Tá aqui, o uso do espaço público nas grandes cidades é um desafio. Beleza. Aí eu tenho aqui a sentença e agora começa o comando da questão. Respeitam-se a coerência da argumentação do texto e a sua correção gramatical se, em vez de empregar do espaço público, como está aqui, no singular, esse termo for usado no plural, dos espaços públicos. Então, vamos lá, espaços públicos. Então, eu vou dizer, o uso dos espaços públicos nas grandes cidades é um desafio. É isso que a questão está querendo dizer. A questão está certa ou está errada? Está certa.
Porque aqui, na verdade, o que o camarada fez? O camarada, ele pegou esta estrutura aqui que funciona como sujeito e quis trabalhar a questão da concordância alterando parte do que estava aqui dentro. Só que quem funciona como núcleo? Nós vimos isso na aula de concordância verbal. Quem funciona como núcleo é sempre o substantivo sem preposição. Então, o núcleo do sujeito aqui é a palavra uso. E é esta palavra que vai concordar com quem? Com o verbo. E, consequentemente, com a estrutura que vem ali depois, predicativa. Ou seja, um desafio. Então, o uso é um desafio. Agora não vai ser a estrutura que está aqui que vai funcionar como núcleo daquela sentença, beleza? Então, o importante é sempre achar um núcleo. Então, aqui, quando o camarada diz que vai respeitar a argumentação e que vai respeitar a concordância alterando esta estrutura, é claro, eu não poderia modificar a palavra uso, porque aí nós iríamos modificar. Então aqui a questão 1 está correta, pode assinalar aí no teu material. Vamos para a segunda questão. Segunda questão está assim, ó. Toda a questão do conhecimento como desejo de penetrar os fenômenos e dizer sua lógica, organização e seu funcionamento pode ser pensada a partir do que se deve denominar uma filosofia. Aí a gente para aqui para observar o comando da questão. Aí o comando é o seguinte: a flexão de feminino em pensada, e aí vamos lá, ó, vamos achar pensada aqui. Aqui. Deve-se à concordância com lógica. Opa, então vamos lá. Toda a questão do conhecimento como desejo de penetrar os fenômenos e dizer sua lógica, organização e seu funcionamento pode ser pensada. Opa! É a lógica que pode ser pensada? Não, é a questão que pode ser pensada. Então a estrutura até está escrita de forma correta, só que a questão disse que o termo faz concordância com um elemento que na verdade não é, é com outro elemento. Então a questão 2 está errada. Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a terceira questão. Na oração, segue anexa, opa, já sei que a questão vai trabalhar a palavra anexa. Então, ó, segue anexa o quê? A nota editorial. Então, a nota editorial segue anexa. Então, vamos lá, colocando na ordem direta, beleza? Então, foi atendida regra de concordância nominal. Realmente, foi atendido, tá certinho, porque o termo anexo concorda com o seu referente. Visto que o adjetivo anexa, opa, perfeito, está no feminino para concordar com a expressão no feminino, a nota editorial, show, que exerce a função de sujeito da oração. Perfeito. Então, a questão 3 está certa. Opa, aqui o SESP basicamente colocou a regra. E se eu conheço a regra, eu vou dizer se está certo ou errado. Tranquilo? Então vamos para a quarta questão. Quarta questão está assim, ó. Deixa eu até beber uma aguinha aqui que estou com a boca seca, tá? Se me permitir. A postura de desprezo pela técnica se devia ao fato de que nessas civilizações as atividades manuais eram ofício de escravos ou de servos, o que significava uma desvalorização delas. A flexão, e aí vem, ó, paramos aqui e começa o comando da questão. É importante a gente saber onde começa o comando da questão. A flexão de feminino plural em delas, e aí vamos achar, ó, cadê o delas? A postura de desprezo pela técnica se devia ao fato de que nessas civilizações as atividades manuais eram ofício de escravos ou servos, o que significava uma desvalorização delas. Caramba, tá aqui.
né? Eu quase não vi, quase me mordeu. A flexão de feminino plural em delas permite que esse elemento coesivo concorde tanto com civilizações quanto com atividades manuais. Opa, então vamos lá. Mas o desenvolvimento da argumentação indica que para haver coerência, o referido elemento deve retomar apenas o segundo termo. Então vamos lá, vamos ver quem é o primeiro termo, quem é o segundo e se o processo que está sendo dito aqui realmente está correto. Então vamos lá, ó. A postura de desprezo pela técnica se devia ao fato de que nessas civilizações, então vamos lá, ó. Este é o primeiro elemento. As atividades manuais, opa, aqui eu tenho o nosso segundo elemento. Eram ofício de escravos ou de servos, o que significava uma desvalorização delas. Então aqui a gente tem, eu vou anotar como se fosse o terceiro elemento e o elemento que na verdade a gente está analisando para poder perceber o processo. Então vamos lá. Quando eu digo que a postura de desprezo pela técnica se devia ao fato de que nessas civilizações as atividades manuais eram ofício de escravos ou de servos, o que significava uma desvalorização delas, eu realmente até poderia pensar uma desvalorização das civilizações ou uma desvalorização das atividades manuais. Porra, a questão até aí está perfeita. Só que a questão está dizendo que para haver coerência na argumentação, este termo, o termo delas, deve apenas retomar a segunda expressão, que são, na verdade, as atividades manuais. E realmente está certo, porque o que vai desvalorizar a situação aqui? O que significava uma desvalorização? As atividades manuais. Ou seja, se o camarada exercesse um outro tipo de atividade, ele não era desvalorizado, ele era um ser superior. Mas se ele exercesse as atividades manuais, ele era um escravo ou um servo. Então, a coerência se dá retomando o segundo termo. Então, questão perfeita, questão certa, pode anotar aí, ó, correta. Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão está assim, ó. A partir dessa época, ficou determinado para as lideranças mundiais que a sobrevivência de uma nação ou bloco de nações dependeria de seu avanço tecnológico e científico. Aí vem o comando da questão. O uso do substantivo feminino sobrevivência permite a substituição de determinado. Então vamos lá. Por determinada, sem que fiquem prejudicadas a coerência e a correção gramatical do texto. Vamos voltar ao texto e vamos achar esses termos. Está aqui, ó, o determinado e está aqui a palavra sobrevivência. Então a questão está dizendo que eu posso trocar determinado por determinada. Vamos ver. A partir dessa época ficou determinado, vamos lá, para as lideranças mundiais, então vou destacar essa expressão aqui também, que, tudo isso, que a sobrevivência de uma nação ou bloco de nações dependeria de seu avanço tecnológico científico. Então vamos lá, ficou determinado o quê? Que a sobrevivência de uma nação ou bloco de nações dependeria de seu avanço tecnológico e científico para as lideranças mundiais. Então, tudo isso é que ficou determinado. Agora, se eu digo que eu vou trocar determinado por determinada por conta da palavra sobrevivência, eu estou querendo dizer que a palavra determinado aqui, na verdade, está fazendo concordância apenas com sobrevivência. Então, ficou determinada a sobrevivência. Mas a intenção da estrutura não foi essa. A intenção foi dizer que tudo isso aqui, ó, que a sobrevivência de uma nação ou determinado bloco de nações dependeria de seu avanço tecnológico.
Tudo isso é que ficou determinado. Então, se tudo isso ficou determinado, eu não posso trocar determinado por determinada por conta da palavra sobrevivência. Então, a questão está o quê? Errada. Beleza? Tá gabaritando, meu companheiro? Então, vamos para a 6ª questão. 6ª questão é grande, rapaz. Olha o tamanho dessa questão, ó. Vem aqui comigo. Ainda que o superávit em transações correntes esteja diminuindo devido à redução do saldo da balança comercial, que por sua vez é decorrente de um incremento de importações de bens necessário para proporcionar um aumento da produção interna, o resultado final permanece positivo. Aí a gente termina aqui o texto, ó. A palavra necessário está no masculino, então vou até destacar aqui, ó, necessário. Está no masculino singular para concordar com um antecedente incremento. Então, vou botar aqui, ó, incremento. Mas poderia estar no feminino plural para concordar com importações. Então, vamos lá, vou até destacar aqui, ó, importações. Sem prejuízo para a correção gramatical do período. Então, vamos avaliar. Então, eu vou ler a estrutura como um todo, só para a gente realmente não deixar nada passar batido. Mas você já deve ter percebido que nem precisa ler tudo, mas eu vou ler tudo só para que ninguém fique, né, boiando. Então vamos lá, ó. Ainda que o superávit em transações correntes esteja diminuindo devido à redução do saldo da balança comercial, que por sua vez é decorrente de um incremento de importações de bens necessário para proporcionar o aumento da produção interna. Então vamos lá, o que é necessário para proporcionar o aumento da produção interna? O incremento. Tranquilo. Então, a estrutura aqui está perfeita, está correta. Só que eu poderia fazer o seguinte, é decorrente de um incremento de importações de bens necessárias. E aí, o que seria necessário? No caso, seriam as importações. Agora, a intenção na hora da escrita é que vai diferenciar. O camarada pode direcionar para que seja necessário o incremento das importações ou para que sejam necessárias as importações. É possível que eu faça isso. E isso não vai atribuir prejuízo. E se não atribuir prejuízo, a questão está correta. Tranquilo? Belezinha? Então vamos adiante, ó. Questão 7. É expressamente proibido os funcionários, no ato da subida, utilizarem os elevadores para descerem. O trecho pode ser, e aí a gente para aqui, ó. Entenderam a sentença? Ou seja, o camarada, se o elevador está subindo, ele tem que esperar subir e descer, porque aí na hora que estiver descendo ele pega. Ele não pode entrar, subir e descer. É basicamente isso. Aí ele coloca aqui, ó, o trecho pode ser reescrito. Então, ó, já está brincando tanto com a concordância nominal como reescrituras de frases. Ele diz assim, ó, o texto pode ser reescrito com correção gramatical da seguinte maneira. É expressamente proibido a utilização dos elevadores que estiverem subindo pelos funcionários que desejarem descer. E aí vamos pensar naquele ponto 4, lá da parte teórica da aula, que eu pedi para você marcar um asterisco nas expressões é bom, é necessário, é proibido. O que nós vimos? Que a expressão é bom, é necessário, é proibido, na verdade nós temos aí um verbo ser mais um adjetivo, vão fazer referência a um substantivo. Se o substantivo não possuir um determinante, a expressão fica invariável. Mas se ela possui um determinante, aí a gente vai variar. Então, por exemplo, quando o camarada diz aqui, ó, é expressamente proibido, proibido o quê?
os funcionários no ato da subida utilizarem, então é proibido utilizarem, né, os elevadores, tá tranquilo. Agora aqui o camarada colocou assim, é expressamente proibido a utilização. Se o camarada colocou aqui um substantivo ao invés de um verbo, porque se eu boto o verbo, a expressão fica invariável, é proibido fumar. Beleza? É proibido fumar. Agora, a partir do momento que o camarada colocou um substantivo, a gente tem que observar se esse substantivo está com ou sem determinante. Aqui tem um determinante, que é o a. Então, não vou poder colocar proibido a utilização. Eu devo obrigatoriamente colocar é proibida a utilização. Então, a questão está o quê? Errada. Show? Vamos para a 8ª questão. Olha que questão interessante. Ela está trabalhando um poeminha, né? Que na verdade é uma música muito conhecida lá da galera do sertão, né? Do Gonzaguinha, do Gonzagão, né? Então ele coloca assim, ó. Quando olhei a terra ardendo, detalhe, ele fez uma alteração, porque na música original ele não coloca olhei, ele coloca quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Ele não coloca olhei. E este qual aqui é muito interessante, é um termo comparativo, é como se ele colocasse quando olhei a terra ardendo, igual a fogueira de São João, como a fogueira de São João. Esse qual aqui é um termo comparativo. Então vamos lá, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Aí o camarada coloca aqui, um sinônimo para judiação é maus tratos. Mas no 4º verso, afinal de contas aqui a gente tem uma estrofe e 4 versos realmente. Afinal de contas, a diferença estrutural de uma prosa para um poema é que na prosa eu tenho parágrafos e linhas, no poema eu tenho estrofes e versos, a correspondência. Ele diz aqui, ó, um sinônimo para judiação é maus tratos. Realmente, porque tamanha judiação, né? Ou seja, porque está judiando, porque está maltratando, perfeito. Mas no 4º verso, a frase porque tamanha judiação ficaria incorreta se trocássemos uma palavra pela outra sem acertar a concordância com tamanha. Eu não poderia colocar porque tamanha maus tratos. Eu deveria colocar porque tamanhos maus tratos, porque aí realmente haveria que haver, né, teria de haver a concordância aqui do elemento. Então, a questão está perfeita. Então, questão correta. Vamos para a 9ª questão. Uma decisão singular de um juiz da vara de execuções criminais de Tupã, pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos para que os estabelecimentos penais da região possam receber novos presos. Confirma a dramática dimensão da crise do sistema prisional. Aí aqui acaba o textinho, aí vem o comando da questão. A correção gramatical do texto seria mantida se a palavra bastante fosse flexionada no plural para concordar com o substantivo critérios. Então vamos lá, ó. Tem aqui, cadê? Deixa eu achar bastante e critérios. Aqui, critérios e bastante. O que nós aprendemos em relação à palavra bastante? Que ela pode ser invariada, né, invariável no caso, quando funcionar como um advérbio. Só que para isso, ela tem de estar ligada a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. Agora, a palavra bastante pode funcionar como um pronome indefinido. E aí vai ter de estar relacionada a um substantivo. Se o substantivo estiver no singular,
este pronome vai ficar no singular. Se o substantivo estiver no plural, este pronome vai ficar no plural. A questão está dizendo que a palavra bastante aqui deve ir para o plural porque está concordando com o substantivo critérios. Vamos analisar. Impondo critérios bastante rígidos. Então, vamos fazer um macetinho do 300. Eu posso dizer que ele está impondo critérios 300 rígidos? Não. E aí observa que, na verdade, a palavra bastante aqui está se relacionando à palavra rígidos, que gramaticalmente é um adjetivo. Se a palavra bastante, assim como a palavra muito, estiverem ligadas a um adjetivo, a um verbo ou a um próprio advérbio, obrigatoriamente elas vão funcionar como o quê? Como um advérbio. É claro que se tivesse ligado ao substantivo critérios, se eu tivesse tirado esse bastante e tivesse colocado aqui, ó, impondo bastantes critérios, aí tudo bem, porque eu teria colocado 300 critérios. Esta seria a análise. Mas do jeito que está aqui, esse bastante não está relacionado a critérios, está relacionado à palavra rígidos, que é o adjetivo. Então, se está relacionado à palavra rígidos, significa que é advérbio. Tanto é que se eu trocar o bastante pela palavra muito, eu não vou colocar impondo critérios muito rígidos. Eu não vou colocar critérios bastante rígidos. Eu vou colocar critérios bastante rígidos e critérios muito rígidos. Porque a intenção aqui foi, na verdade, trabalhar a intensificação da rigidez. É muito rígido, é bastante rígido. E como funciona como advérbio, obrigatoriamente não vai poder flexionar, vai ficar no singular. Então a questão 9 é uma questão que está errada. Vamos para a 10ª e última questão relacionada à concordância nominal. Está aqui. O sentido e o significado históricos nesse sistema são contrários. Acabamos a parte do texto. Agora vem o comando da questão. O desenvolvimento do texto permite inserir o adjetivo histórico depois do sentido. Então, ele quer botar aqui, ó, histórico, depois de sentido, e tirar ali os históricos, né? É isso que ele está querendo dizer. Mantendo-se a coerência e o respeito às normas gramaticais. Vamos lá. O que nós aprendemos em relação aos tipos de concordância e ao uso de concordância? Quando eu tenho dois substantivos, basicamente substantivo composto, e eu vou colocar um adjetivo, quais são as posições desse adjetivo? Eu posso colocar esse adjetivo depois, ou eu posso colocar esse adjetivo antes. Quando eu coloco esse adjetivo depois, eu posso ter dois tipos de concordância. Uma concordância atrativa ou uma concordância gramatical. Agora, quando eu coloco esse adjetivo antes, eu posso ter apenas uma concordância atrativa. Aqui no caso, o camarada não pediu para eu colocar antes, ele pediu para eu colocar aqui no meio. Se eu digo apenas o sentido histórico e o significado nesse sistema são contrários, eu estou querendo dizer que histórico seria apenas o sentido. Na nossa questão aqui, eu estou dizendo que se eu estou colocando aqui, ó, históricos, eu estou dizendo que tanto o significado quanto o sentido são históricos. Se eu faço esse tipo de alteração, é óbvio que eu estou interferindo na coerência. Então, meu companheiro, a questão 10, ela está errada. Pode assinalar aí. Espero que você tenha gabaritado o nosso material e, como é de costume, para poder finalizar aí, uma mensagenzinha do grande Senna, né? Então, ó, quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. E isso é verdade. Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Tá difícil para você?
está muito mais difícil para outras pessoas. Só de você ter a oportunidade de fazer um curso online aqui no LAC, isso já significa que você é uma pessoa privilegiada. Tem muita gente que não tem acesso à internet ou não tem dinheiro. Ah, mas o curso do LAC é um curso tão baratinho, é o melhor custo-benefício do mercado, Sidney. Como é que não tem? Gente, tem gente que não tem nem o que comer, quanto mais uma televisão ou um computador ou dinheiro para poder pagar, custear um curso, um preparatório para concurso. Então, gente, se está difícil, respira, se organiza, e eu tenho certeza que se você se organizar e quiser realmente, você vai conquistar o que você quiser, o que você objetivar, o que você almejar, beleza? Tranquilo? Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento, meu companheiro, e não deixa de avaliar a aula e entrar em contato aí sempre que possível, sempre que precisar, porque a gente vai sempre tentar auxiliar. É claro que a nossa vida é muito corrida, a gente dá aula no online, dá aula no presencial, então às vezes um e-mail, uma mensagem acaba passando batido. Mas, se eu visualizar, eu vou te responder. Pode ter certeza. Então, meu companheiro, é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da LAC Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!